Quando você não é desejada no convívio social, quando você não é digna dessa humanidade, até os seus direitos básicos, como o de fazer um xixi, lhes são negados. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar hoje sobre Vanessa Wolff, Jessie Sparkle e transfobia, porque as duas gatas sofreram transfobia. Isso aconteceu em Blumenau, durante a Oktoberfest, em um shopping lá de Blumenau, não vou lembrar o nome do shopping, mas enfim. Aconteceu isso delas terem sofrido uma transfobia vinda de uma mulher mais velha do que elas, que disseram que tinha em torno de uns 50 anos mais ou menos, e que essa mulher ficou muito incomodada ao ter que dividir o banheiro feminino do shopping com duas mulheres trans. Pois é. Isso em 2023. Que delícia. Mas antes de continuar, eu vou dizer pra vocês que minha voz tá meio esquisita mesmo, tá? É porque minha garganta tá meio mal. Tô meio mal da garganta, né? Tá todo mundo ficando doente e pelo visto eu também tô aqui ficando doente, né? Mas acho que logo logo eu melhoro. Já tem uns dias que eu tô assim, não avançou, então acho que eu vou melhorar logo logo. Eu acho, espero, tomara. Tomara mesmo. Mas aí nesse vídeo vocês vão ter que aturar minha voz meio esquisita, mas vocês já estiveram comigo em situações mais difíceis, então vamos comigo. A Vanessa Wolff foi fazer as cirurgias dela, né? Ela colocou silicone e ela também fez uma cirurgia de feminização facial. E ela foi fazer isso lá em Santa Catarina. E ela, né, nesse período em que ela tava lá em Santa Catarina, né, em Blumenau, tava também para acontecer a Oktoberfest. Ela pediu autorização pro cirurgião dela e ele autorizou ela a ir pra Oktoberfest pra dar umas voltas e tudo, né? Com muito cuidado e tal. E ela foi. E nisso que ela foi, né? No dia da Oktoberfest mesmo, ela e a Jessie foram dar uma volta no shopping, porque tava chovendo, elas estavam esperando a chuva passar, né? E nisso que elas estavam dando uma volta ali pelo shopping, a Vanessa ficou com vontade de ir ao banheiro e elas foram ao banheiro. A Vanessa entrou na cabine pra poder fazer o xixi dela, né? Porque banheiros públicos, eles são separados, assim, por cabines, geralmente, né, quando são banheiros coletivos. E ela foi lá, dentro do banheiro feminino, entrou na cabine e foi fazer o seu xixi, enquanto a Jessie ficou no espelho, retocando a maquiagem dela. Uma mulher, né, saiu ali, né, da cabine, de uma das cabines, e essa mulher, né, tava ali, lavando as mãos, enfim, até o momento em que a Vanessa saiu também da cabine, né, em que ela, a Vanessa, estava, e a Vanessa e a Jessie ficaram ali conversando. Nisso, essa mulher ficou incomodada e saiu do banheiro. Até o momento, nem a Jessie e nem a Vanessa tinham se tocado de nada. A Vanessa não tinha nem percebido a presença dessa mulher lá no banheiro. Mas a partir do momento em que a mulher saiu do banheiro, ela começou a fazer confusão lá fora, falando que era um absurdo ela ter que dividir o banheiro com homem, né? Ela ficou falando desse jeito e ela chamou segurança e tudo mais. Uma menina começou a gravar, né? Começou a fazer stories. Não sei quem é essa menina, tá? Não tenho informação sobre essa menina. Mas uma menina começou a gravar ali, né? Pegar o celular e gravar e tudo. E essa menina, né? Foi até a Vanessa e a Jessie e falou pra elas que ela tinha defendido elas. E elas não entenderam o que estava acontecendo. Elas não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Quando elas saíram do banheiro, elas viram a confusão, viram que o amigo delas estava esperando elas do lado de fora do banheiro, estava discutindo com uma mulher, e aí que elas foram ter dimensão do tamanho da coisa. Aí que elas foram ter dimensão de que a mulher estava se referindo a uma delas ou às duas, quando essa mulher estava falando sobre ter homem no banheiro. Aí que elas foram se tocar da transfobia que elas tinham sofrido, porque a mulher não confrontou elas. A mulher saiu e foi buscar segurança, foi buscar apoio ali entre as outras pessoas que tivessem dentro do shopping. Tenho que dizer que algo que me surpreendeu muito é que essa mulher não conseguiu apoio nenhum. O segurança ficou do lado da Jessie e da Vanessa. As pessoas que estavam ao redor ficaram do lado da Jessie e da Vanessa e ficaram falando o quanto que aquela mulher estava errada, inclusive essa menina mesmo, né, que ficou ali filmando a mulher e, enfim, falando que a mulher estava errada, não sei o quê. E nisso, a Jessie, quando percebeu a confusão, ela foi confrontar a mulher e perguntou onde é que estavam os homens que estavam no banheiro. A mulher não soube responder porque a mulher não sabia fazer esse confrontamento diante elas, né?
ela queria a ajuda de terceiros, ela não estava conseguindo, ela viu que estava desamparada. A Jessie ligou para a polícia, né, disse que iria para lá, que era para elas ficarem no local que ela iria, e nisso a mulher saiu de perto, saiu andando para não se complicar. Nessas situações, quando o segurança flagra um crime, ele pode sim conter a pessoa, tá, que cometeu o crime, ele pode conter ela até a polícia chegar. E no caso, o segurança tinha presenciado um crime, mas o segurança não conteve essa mulher. A gente não sabe se ele não conteve porque ele não queria essa confusão acontecendo, queria só se livrar logo daquilo. Se ele não conteve porque em algum nível ele concordava com essa mulher, ou se ele não conteve porque ele não sabia que podia contê-la. Eu acho mais provável que seja ou a primeira ou a última opção. Acho que ele realmente não estava concordando nem um pouco com aquela mulher pelo relato da Jessie e da Vanessa. Essa mulher, no que ela saiu da onde estava tendo a confusão, da onde estavam os banheiros, ela foi sendo seguida pelo amigo da Jessie e da Vanessa, né, o Marco, não sei quem ele é, mas enfim, ele foi seguindo essa mulher. E a Jessie e a Vanessa também foram seguindo ela. A Vanessa não podia nem andar rápido, né, então elas foram mais devagar, por isso que o menino foi na frente. E a Jessie e a Vanessa relataram que essa mulher, ela ficava o tempo inteiro entrando nas lojas, em lojas aleatórias, tentando buscar apoio das pessoas que trabalhavam naquela loja, de quem estivesse dentro da loja. E nenhuma loja ela conseguiu apoio, né? Pelo que foi dito ali, ela não conseguiu apoio de ninguém daquele shopping que teve dimensão do que estava acontecendo. E todas as vezes que ela entrava dentro das lojas, era para falar que tinha homens no banheiro junto com ela. Nisso, a Vanessa fez alguns stories também apontando pra mulher, mostrando o que estava acontecendo, né? O amigo delas parece que também fez alguns stories e tudo mais, né? E nisso, né, essa mulher saiu do shopping e o menino foi atrás dessa mulher, né? O Marco foi atrás dela, enquanto a Jess e a Vanessa ficaram dentro do shopping. E nisso que ele foi atrás dela, ela foi pra parada de ônibus e ela falou mais uma vez, tentou buscar apoio das pessoas que estavam na parada de ônibus e nenhuma pessoa que estava na parada de ônibus apoiou a mulher. Ou pelo menos, né, não declaradamente, mas ninguém apoiou ela, né? Pode ser que as pessoas até não tenham apoiado, porque viram, né, que tinha gente com o celular na mão, viram que tava uma coisa, assim, mais de confusão e as pessoas não queriam se envolver naquilo, ou porque elas realmente não achavam que a mulher estava com a razão, né? Então existem essas possibilidades. Mas eu achei muito interessante isso, que ninguém, para quem essa mulher foi pedir apoio, de fato apoiou ela. A Jessie também falou que essa mulher, ela ficou falando de Deus, né? Ficou falando coisas sobre como a Jessie e a Vanessa não serem coisas de Deus, né? Não foi essa palavra que a Jessie usou, não lembro mais qual era. Mas ela fez esse apelo religioso também e ela conseguiu ir embora. Mas, né, tem várias imagens dela, tem várias testemunhas ali. Tem também as imagens de segurança do shopping e as imagens de stories, né, que eles foram gravando, assim, tudo. E a Vanessa e a Jessie disseram que vão entrar com uma ação judicial, né, até porque vale lembrar que transfobia é crime, crime equiparado a racismo e crime equiparado a injúria racial, né, então essa mulher cometeu sim um crime. A partir do momento em que ela falou que a Vanessa e a Jessie eram homens, ela cometeu um crime. E, bom, existem muitas camadas nesse caso, né? O primeiro é da clara transfobia, né, que as meninas sofreram. Essa coisa de dizer que eram homens no banheiro. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eram mulheres. Mulheres trans são mulheres e mulheres trans precisam ter o direito de adentrar espaços femininos, porque são mulheres, né? Então, se tem ambientes que são separados por gênero, mulheres trans precisam ter o direito de adentrar os espaços que são do gênero feminino. Mulheres trans e travestis precisam ter esse direito assegurado. Então elas estavam no local correto, mas a mulher fez esse apelo, né? Esse apelo totalmente anatômico, de uma anatomia que ela nem conhece, porque ela não viu em nenhum momento qual é a anatomia genital da Jessie e da Vanessa, porque, veja bem, os banheiros são separados por cabine. Inclusive, com certeza vocês já viram como é um banheiro coletivo de shopping, né? Desses que são separados por gênero. Mas caso você nunca tenha visto, ou caso você venha falar sobre, ai, ver pinto, né, não sei o que, gente, os banheiros são assim. Eles são separados por cabines. A parte onde fica a privada, que é a parte em que o genital da pessoa precisa ser descoberto para ela poder fazer
as suas necessidades fisiológicas, para ela poder fazer o seu xixi ou o seu cocô. Enfim, essas partes onde fica a privada, elas são fechadas por cabines, elas são fechadas por paredes e portas. Ninguém vê genital de ninguém em banheiro, desses banheiros coletivos. A não ser que a pessoa queira mostrar o genital dela fora da cabine, mas aí, né, você tem vários meios de coibir uma pessoa de fazer isso, e aí sim caberia sair e pedir ajuda para seguranças, né? Mas isso tanto para pessoas trans quanto para pessoas cis, porque qualquer pessoa pode, teoricamente, fazer um negócio desse. E sempre apelado para essa questão, né, religiosa também. Então ainda tem esse apelo religioso que essa mulher fez para tentar se blindar da transfobia dela. E isso já é uma outra camada. Entra em todas as discussões que eu tenho feito aqui com vocês no canal, né, nos últimos vídeos aí, que é sempre sobre essa questão da religiosidade, já que ultimamente tem se usado muito as religiões cristãs para tentar coibir o direito de pessoas LGBTQIA+, aqui no Brasil. Então ainda tem essa camada também. E além dessas duas camadas, ainda tem. Nossa, minha garganta realmente está indo com Deus. Ainda tem a questão que eu comentei com vocês que eu achei positiva, que foi o fato de ninguém ter endossado essa mulher. Porque geralmente quando a gente vê um caso assim acontecendo, a gente vê seguranças totalmente despreparados ficando do lado de quem denunciou as mulheres trans. A gente já viu casos de seguranças entrarem no banheiro para arrancar as mulheres trans pelo braço. A gente já viu casos assim. E nesse não. Nenhuma pessoa ficou do lado dessa mulher. Nenhum dos seguranças ficaram do lado dessa mulher. Nenhuma das pessoas que estavam ali vendo a confusão ficou do lado dessa mulher. Nenhuma das pessoas que eram lojistas ficaram do lado dessa mulher. Pode ser também, né, que o fato de estar ocorrendo um evento que vão pessoas do Brasil inteiro e até de outros países para a cidade de Blumenau, né, para participar da Oktoberfest, tenha contribuído para que as pessoas tivessem essa atitude, né, para que as pessoas tomassem esse tipo de medida. Até porque uma cidade turística que está recebendo um evento turístico, as pessoas querem que seja um local agradável para turistas. Então, pode ser que isso tenha pesado. Mas mesmo assim, ainda é muito impressionante, ainda é muito positivo que elas tenham sido protegidas, de certa forma, pelas pessoas que estavam naquele ambiente. Mas agora vem uma coisa também que eu queria falar com vocês, que foi algo que a Jessie pontuou, tanto no vídeo que ela soltou no canal dela, quanto no vídeo da Vanessa, que a Vanessa também soltou no canal dela. Inclusive, na caixa de descrição aqui tem o link para os dois vídeos, né? Tem um link pro vídeo da Jessie, um link pro vídeo da Vanessa. Pro caso de você não ter assistido ainda, você poder ir lá assistir e ouvir o relato da boca delas que passaram por isso. Então isso vai estar na caixa de descrição aqui. Mas enfim, isso que a Jessie pontuou, que é o que eu vou trazer aqui pra vocês, é o fato de que isso não reverberou. A gente tá falando de duas mulheres trans que são públicas. A gente tá falando de duas mulheres trans que são bastante conhecidas. A gente tá falando de duas mulheres trans que são algumas das criadoras de conteúdo mais relevantes quando a gente fala de criadoras de conteúdo LGBTQIA+, aqui no Brasil. Isso não reverberou. Parece que isso ficou dentro do Twitter, mas não saiu muito dali. Tanto que eu que não uso o Twitter, só fiquei sabendo disso porque uma das inscritas daqui do canal, que também segue a Jessie, me mandou o vídeo falando, você viu isso? E não, eu não tinha visto isso. Porque eu não vi isso sendo postado nas páginas de Instagram, que é onde eu mais fico vendo ali as coisas, onde eu mais fico rolando ali, né, o feed, fazendo scrolling e tal, né? E também eu não vi isso reverberando no Facebook, que eu ainda vejo muita coisa no Facebook. Não posto nada no Facebook, tá? Se você quiser me acompanhar lá, você não vai ver muita coisa. Mas eu uso bastante pra ver coisas, né? Principalmente de grupos. Isso não reverberou, pelo menos não chegou nas minhas bolhas. E eu sigo muitas páginas que são páginas de produção de conteúdo LGBT. E eu achei muito estranho eu não ter visto isso sendo reverberado. Tanto que a Jessie também achou estranho, a Vanessa também acharam estranho, né? Porque elas falaram sobre isso não ter reverberado. E, gente, a Vanessa é muito conhecida por memes, e eu fiquei pensando, né, no quanto que é curioso que os memes da Vanessa Wolff, eles viralizem tanto, porque os memes dela, eles chegam pra mim no Instagram, eles chegam pra mim no Facebook, e chegam pra mim pelo YouTube também, de outras páginas mostrando, né, de outros canais do YouTube, mostrando memes da Vanessa Wolff. Eu vejo isso constantemente chegando em mim. Mas eu não vi o caso de transfobia que ela sofreu.
Então a gente tá falando de uma mulher trans, que ela é bastante relevante na produção de conteúdo aqui do Brasil. Ela produz memes o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus, quem nunca viu o meme da Numanice, né? Quem nunca viu o meme de encher o saco de streamer que tá trabalhando, aí não pode, aí é crime. Quem é que nunca viu esses memes dela, né? Então, os memes dela reverberam muito, mas a violência que ela sofre, não. A violência que ela sofre fica nichada, só dentro ali das pessoas que, de fato, são fãs dela. E eu achei isso curioso. Eu achei curioso como muitas páginas postam os memes da Vanessa Wolff, mas não postam quando ela tá precisando ali que algo seja explicitado, de uma violência que ela sofreu, quando ela tá precisando que isso reverbere. Aí não. Aí não vale a pena. Porque a trans só presta mesmo quando ela tá fazendo rir, pelo visto, né? Quando ela não tá fazendo rir, quando ela tá passando por uma situação que é mais séria, aí pra que compartilhar, né? Pra que compartilhar? Vamos só compartilhar o meme. Isso daqui que ela tá passando, que não tá legal e que ela precisa que isso seja publicizado, não vamos publicizar, não. Eu achei isso muito curioso, né? Eu achei isso muito curioso. Ainda mais porque tem tantas páginas que produzem conteúdo LGBTQIA+, o tempo inteiro e que ficam, enfim, páginas que são de notícia LGBTQIA+, mesmo, sabe? E que não reverberaram isso. Não reverberaram os stories, não reverberaram nada. Pra vocês terem uma ideia, teve uma amiga minha que me mandou um story que a Vanessa tinha feito, né? Tipo, que virou um Reels e tal, né? Mas um story que a Vanessa tinha feito que ela tava falando, né? E teve. Que ela falava o seguinte, mais ou menos, né? Abre aspas. E teve transfobia, teve confusão, não sei o quê, foi babado e tal. E fecha aspas. Era mais ou menos isso que ela falava. E essa minha amiga me mandou isso sem ter nenhuma ideia do contexto. Ela me mandou isso só como sendo, tipo, algum meme, porque ela não sabia o que tinha acontecido. E aí eu falei pra ela o que tinha acontecido. Ela não sabia. Então, quer dizer, o story que a Vanessa fez sobre isso, assim, o story que ela fez de um tom mais, assim, humorado, um tom mais Vanessa Wolff, aí reverbera. Mas a violência que ocasionou aquele story, que ocasionou ela fazer aquele story, aí não reverbera. Eu achei isso muito curioso, né? Muito curioso mesmo. E, bom, tem mais ou menos uma semana que isso começou a acontecer, né? É... Vocês estão vendo isso no sábado, provavelmente, que esse é um vídeo que sai no sábado, né? Mas eu fiquei sabendo disso na segunda-feira, se não me engano, que acho que foi quando a Inari, né, a Estúdio Lua, me mandou o vídeo e tal, o vídeo da Jessie. Então, assim, já tem pelo menos 5 dias, né, que a Jessie soltou o vídeo, tem alguns dias que a Vanessa Wolff também soltou o vídeo e, e não reverberou. Mas elas vão entrar com ação judicial. Eu espero que a ação judicial que elas vão entrar dê bons resultados, né? Que elas consigam fazer com que essa mulher pague. Eu duvido que essa mulher vá ser presa, né? E tudo, mas que ela pague de alguma forma. E se for presa, beijos, né? Cometer um crime mesmo, aí também a justiça que vai dar um jeito nisso, né? A justiça que vai dar um jeito. É... Mas, enfim, eu também queria aproveitar esse assunto para falar com vocês, não só sobre a desumanização, né, em cima de pessoas trans, de não quererem deixar a gente usar um banheiro, até porque isso eu já falei muitas vezes com vocês, né? Mas, enfim, essas pessoas, elas não querem que a gente esteja vivendo em sociedade, né? Já disse para vocês algumas vezes, elas querem que a gente continue ali relegada aos serviços sexuais que a sociedade reservou para nós, né? E tudo aquilo que a gente faz que sai disso, ou seja, quando a gente se insere na sociedade, quando a gente começa a aparecer de dia, quando a gente começa a aparecer em espaços públicos, quando a gente começa a ter uma vida normalizada, uma vida comum, essas pessoas que querem que a gente continue em um local de subserviência, elas não aceitam, elas nos atacam e elas apelam para várias coisas, né? Apelam para uma possível violência sexual, sendo que, gente, quantas vezes vocês viram uma notícia real de alguma mulher trans ou uma travesti que estuprou alguma mulher dentro de um banheiro? Quantas vezes vocês viram uma notícia de que um homem tenha se fingido de trans para poder violentar uma mulher cisgênero em um banheiro? Mas quantas vezes vocês viram notícia de homem cisgênero
sem precisar se vestir de trans, sem precisar colocar um vestido, que violentaram mulheres cisgênero dentro de banheiros. Ou melhor ainda, quantas vezes vocês viram notícias de homens cisgênero que violentaram mulheres da sua família, que violentaram suas filhas, que violentaram sobrinhas, que violentaram netas, dentro da própria casa dessas filhas, sobrinhas, netas? Quantas vezes vocês viram notícias de homens que são pastores ou que são líderes religiosos de alguma forma que violentaram as suas fiéis dentro dos ambientes religiosos ou dentro da casa dessas fiéis, ou levaram essas fiéis para a casa deles sob algum pretexto religioso para que as violentassem lá dentro? Inclusive, agora mesmo tem um aí que está sendo preso, né? Que foi preso por causa disso. Um pastor famoso que era também criador de conteúdo e que foi preso porque estava abusando das suas fiéis, algumas delas, inclusive, menores de idade, né? Então, quantas vezes vocês viram esse tipo de notícia? Eu imagino que devam ter sido muitas. Mas, então, por que que, enquanto os homens cisgênero, né, não todos, obviamente, mas muitos homens cisgênero estão violentando mulheres dentro de locais que são vistos como locais seguros para mulheres, nós, que somos mulheres trans, que muitas vezes também somos vítimas de violência sexual, nós que somos tidas como as inimigas, nós que somos tidas como essas que devem perder acesso aos locais. Isso não faz sentido. E eu não tô dizendo que os homens cisgênero não devam poder frequentar locais, que eles não devam poder frequentar casas de parentes ou locais religiosos, né? Ou, enfim, nada disso. Eu não tô dizendo isso. Obviamente que homem cisgênero não tem que frequentar um banheiro feminino, isso não tem mesmo, tá? Mas os outros espaços, espaços que são comuns de ambos os gêneros, óbvio que todas as pessoas têm que poder frequentar esses lugares, né? Isso é meio óbvio. Mas é muito curioso que aqueles que são os verdadeiros agressores sexuais, eles não são temidos. Enquanto nós, que somos as mulheres trans, nós somos temidas. E alguém vai dizer que sim, que homem é temido, e sim, homens são temidos, mas de uma forma diferente. Porque não tentam tirar os direitos desses homens de viver em sociedade, da mesma forma que tentam tirar o direito de nós, mulheres trans e travestis, de vivermos em sociedade. Nós é que estamos sendo alvo para tentarem tirar os nossos direitos de vida, para tirar os nossos direitos de humanidade. Deles não estão tentando tirar os direitos deles. E volto a dizer, não tem que tentar tirar o direito deles de frequentar os espaços que são públicos, não, tá? Espaços que são públicos e coletivos de ambos os gêneros têm que ser frequentados por pessoas de ambos os gêneros mesmo, tá? Não tô aqui falando que ninguém tem que ser segregado, não. E esse é o ponto, ninguém tem que ser segregado. Talvez a criação de um terceiro banheiro fosse interessante, sim, mas sempre tendo o banheiro feminino, o banheiro masculino e esse terceiro banheiro. Porque assim você mantém as pessoas no local em que elas se sentem confortáveis. Então, o banheiro unissex, eu não acho que ele deveria ser, pelo menos em espaços como shopping e tudo mais, né? O banheiro unissex, o banheiro, enfim, de ambos os gêneros, ele não deveria ser o único, né? Eu acho que em espaços como shoppings e coisas do tipo, que fica um pouco mais difícil de ter uma vigilância, deveriam sim ser banheiros que tenham masculino, feminino e um terceiro banheiro para pessoas não binárias se sentirem mais confortáveis em usarem aquele terceiro banheiro, para pessoas trans que têm medo de sofrer algum tipo de violência dentro de banheiro usar aquele banheiro, e demais pessoas que se sentirem confortáveis em usar um banheiro misto, um banheiro unissex e usarem, né? Mas acho que é interessante sim que tenha também masculino e feminino. Agora em locais, obviamente, como bares e coisas do tipo, né? Aí faz sentido que tenha só banheiro unissex, porque são locais que geralmente o banheiro, ele é só uma cabine mesmo, né, assim, fechada, e que tem como você ter um controle de quem tá entrando ali, né? Fica mais fácil de ter um controle porque é um ambiente menor, um ambiente mais reduzido. Mas enfim, algo que eu queria dizer pra vocês é que também tá em pauta, né, a votação que vai ter no STF. Ainda não teve, essa votação ainda vai acontecer, que é a votação sobre o uso de banheiros públicos por parte de pessoas trans. Uma votação que vai determinar se a autoidentificação de gênero é o suficiente para que você possa adentrar banheiros públicos separados por gênero. Essa é uma votação extremamente importante. A previsão é de que ela aconteça esse ano. Eu não tenho tanta certeza se vai acontecer esse ano, talvez vá acontecer no primeiro semestre do ano que vem, mas ela está prevista para acontecer aí nas próximas agendas do STF. Até onde eu vi não tem uma data marcada ainda, mas ela está prevista para acontecer. É uma votação importante que a gente tem que acompanhar e também a gente tem que pressionar para que os ministros do STF eles julguem a nosso favor
Então, por isso que tá tendo campanhas aí do STF Libere o Meu Xixi. Eu vou deixar link aqui de petição para vocês assinarem, né? A petição do All Out, para vocês assinarem. Não que assinar uma petição vá resolver muita coisa, mas é uma forma, sim, de fazer uma pressão. A gente ainda não atingiu a meta dessa votação, então seria interessante que vocês votassem para ver se a gente atinge essa meta, né? E também a gente ficar acompanhando, né? Como é que vão estar essas movimentações no STF a respeito do uso de banheiros. Porque, gente, poder usar um banheiro público é um direito humano básico. A gente precisa ter esse direito humano básico. Por causa da negação desse direito humano básico, muitas mulheres trans e travestis, e homens trans também, deixam de frequentar espaços públicos porque ficam com medo de precisar usar um banheiro e sofrerem algum tipo de violência. Por causa disso, muitas pessoas trans deixam de beber água quando estão em locais públicos para que elas não precisem usar um banheiro público, né? Deixam de se alimentar também quando estão em locais públicos para não precisarem usar um banheiro. Então a gente ou se exclui da sociedade ou se abdica de uma necessidade básica para poder viver em sociedade, que é a necessidade de se alimentar, de beber água e de, né, evacuar, fazer um xixi. E isso é muito absurdo, inclusive, né? Eu já disse para vocês outros momentos, quando eu tava antes da minha transição, né, que eu já não me sentia, na verdade eu nunca me sentia confortável em usar um banheiro masculino, né? Mas no momento em que eu já tava começando a me entender, a me aceitar mais enquanto mulher trans, e ficou mais insuportável usar um banheiro masculino, ainda mais quando eu tava com uma aparência meio andrógena, né? Eu evitava beber água. Então, eu passava horas na universidade, quando eu estudava na UNB, eu chegava lá de manhã, né? Tinha aula das 10 da manhã até as 10 horas da noite, e eu quase não bebia água, porque eu evitava ter que usar banheiro. Tinham só três, na verdade, três banheiros que eu usava quando eu tava na UNB, né? Tinha um banheiro específico que era bem afastado em um prédio que é o BSA Sul, que é um prédio que eu tinha bastante aula, e era um dos banheiros específicos de lá que ele ficava bem afastado, ele ficava no último piso, então eu subia as escadas para poder ir ao banheiro, né? E tudo. Tinha um banheiro também no ICC Sul, né? Que ele também era um banheiro que ele ficava um pouquinho mais escondido, então ele não era tão frequentado, eu conseguia ir lá, né? Isso tudo banheiro masculino, tá? Eu ainda não tinha iniciado de fato a transição. E o banheiro do Instituto de Biologia, um dos banheiros do Instituto de Biologia também, que era o banheiro principal, mas esse também eu só usava em último caso, mas era um banheiro que eu ainda usava porque, né? O prédio da biologia era a minha casa, né? Eu fazia biologia, eu conhecia quase todo mundo dali, então eu não me sentia tão confortável, mas ainda assim eu ia. Mas como eu só tinha três banheiros pra ir, eu evitava ao máximo ter que usar esses banheiros, ou evitava ao máximo, né, sentir vontade de usar banheiro, porque senão eu iria ter que andar muito pra poder usar um banheiro que eu me sentisse minimamente confortável. E nisso eu fui evitando beber água dentro da universidade, e nisso eu acabei tendo pedra nos rins, né, que foi horrível e tal. Depois disso eu me obriguei a beber bastante água mesmo e, né, e usar o banheiro público mesmo que isso me causasse muito desconforto em estar em banheiro masculino. Então, banheiro é sempre um assunto muito delicado pra gente. E pessoas cisgênero não costumam pensar muito nisso, né? Porque pessoas cisgênero não têm os mesmos medos que nós temos quando a gente vai usar um banheiro público. Então é muito complicado. E é por isso que eu peço para que você que está me assistindo assine a petição do All Out que eu vou deixar aí. Vou pedir para que você também fique de olho em como vão estar as coisas no STF. E vou pedir também para que você copie esse vídeo, o link desse vídeo, e saia compartilhando por aí. Já que o caso da transfobia sofrida pela Jess e pela Vanessa não tem sido muito midiático, né? As pessoas não têm falado muito sobre isso. E também, já que esse caso, né, em algumas esferas ele está sendo tido como piada mesmo, as pessoas estão falando disso, mas como uma piada, como algo engraçado. Então, copia o link desse vídeo, que eu tô falando disso de uma forma séria, e distribui por aí. E também, né, distribui aí os links das meninas falando sobre a violência que elas sofreram, né? O vídeo da Jess e da Vanessa. Porque se as páginas não estão muito interessadas em falar sobre a violência que a gente sofre, a gente vai compartilhando,
falando sobre a violência que a gente sofre, né? Porque é isso, né? Somos nós por nós. Então, se você que tá assistindo é uma pessoa trans, compartilhe o vídeo. Se você que tá assistindo é uma pessoa aliada, também compartilhe o vídeo. Se você que tá assistindo for uma pessoa transfóbica, aí foda-se, né? Problema seu, vai tomar no cu. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, porque isso ajuda o YouTube a distribuir mais o meu vídeo por aí. Não se esqueçam também de comentar aí o que vocês acharam disso tudo, né? E também, né, se inscrevam nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Agora eu vou ali cuidar da minha voz, porque esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E eu espero que a Vanessa e a Jessie fiquem bem, porque não é fácil passar por uma violência dessa, não.